Olá galera, tudo jóia? Tudo massa? 100% mil por hora? Então, tá bom. Para quem me conhece, sou o professor Valdir Júnior. Para quem não me conhece, também sou o professor Valdir Júnior. E esse é o História Mal Cantada. Senhores, esse é o vídeo de número 3, de um total de 3 vídeos, em que estamos falando aqui sobre a América Espanhola, ok? Acompanha aí na tela então, ó. Se liga. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a exploração do trabalho e a economia na América Espanhola. Começamos pelo trabalho, senhores. Qual que é a principal característica desse trabalho? É um trabalho forçado. E quem é que trabalha? Principalmente o índio. Quem toca de fato a economia na América Espanhola são os indígenas. Você está vendo aí na tela uma charge. E a charge diz assim, ó, eu digo, deixe-os entrar. Que mal poderia acontecer? Se você se deparasse com essa charge lá na sua prova ou numa prova de concurso e te perguntassem qual é o humor contido na tira, o que você responderia? Aperta o pause aí e pensa um pouquinho. Pois bem, não sei se foi essa a resposta que você deu, mas o humor contido na tira é que o índio, o nativo, não tinha noção do perigo que ele estava correndo, né? Esses caras vão sofrer pra caramba nas mãos desses colonizadores, desses conquistadores. E ele não tinha a menor ideia disso. Esse é o humor contido na tira. Tá, esses índios então trabalhavam pesado. Qual que era o sistema de trabalho que foi adotado aqui na América Espanhola? Bom, antes de falar sobre o sistema de trabalho, eu chamo a atenção para um detalhe. A escravidão indígena, ela era proibida pela coroa. A coroa dizia, ó, o índio não pode ser escravizado, a não ser aquele índio que é fruto da chamada guerra justa. O que é a guerra justa? É o índio, um nativo, que não se submete ao domínio da coroa, o rebelde. Aí o rebelde pode ser escravizado. Tirando isso, o cidadãozinho não pode ser escravizado, o índio não pode ser escravizado. Agora vamos falar sobre o sistema de trabalho propriamente dito. Nós temos a encomenda e o repartimento. São essas duas formas de exploração de trabalho. Bora entender primeiro a encomenda. Bom, o colono, senhores, recebia uma porção de terra. E dentro dessas terras, esses nativos viviam. O que é a encomenda? A encomenda é ir atrás desses nativos e buscar a mão de obra desses nativos para que eles possam trabalhar na agricultura e na mineração. Eu falei isso em sala e uma aluna fez um link legal. Ela falou que esses carinhas então faziam parte do RH da América Espanhola. Mais ou menos isso. A encomenda era mais ou menos o RH lá da América Espanhola. O cara ia atrás da mão de obra para trabalhar na mineração e na agricultura. E aí ele procurava os chefes locais e esses chefes locais indicavam aqueles índios, os nativos, que iriam prestar esse serviço. Esse cara que era indicado para o trabalho, ele podia falar não? Não, ele não podia dizer não. Era um trabalho obrigatório, compulsório. Mas por que isso não é chamado de trabalho escravo? Porque o encomendeiro, ele tinha que pagar esse nativo de alguma forma. E como é que ele pagava? Catequizando. A catequização do nativo era o salário que ele recebia, era o pagamento que ele recebia. Bom, além da encomenda, nós temos o repartimento. Você está vendo lá no cantinho escrito mita. Por quê? Porque esse repartimento, na verdade, é uma adequação ao imposto que já era cobrado pelos nativos. Era a mita pelos incas e Coatequil pelos astecas. Esse era o nome dos impostos que eram cobrados pelas tribos nativas. E o que significa isso? Significa que os nativos tinham que trabalhar para os seus imperadores, eles trabalhavam em suas terras, e em um determinado período do ano trabalhavam para os imperadores, na construção de obras públicas. Essa era a mita e o Coatequil. Ok, é a mesma ideia em relação ao repartimento. Os nativos vão trabalhar um tempo para eles e outro tempo para a coroa espanhola. Agora a diferença é que não é um imperador, agora é a coroa, mas o nativo vai trabalhar para essa coroa. Esse nativo, ele vai ter um tempo variável, uma duração variável.
E esse nativo pode ser mandado para qualquer região da colônia. De novo, ele pode dizer não? Não, não pode. Ele é obrigado a trabalhar. E o que ele vai receber em troca? Um pequeno salário, uma mixaria, algo que não é suficiente para o cara sobreviver. É um trabalho compulsório, ele é obrigado a realizar, é um trabalho duro, esse indígena vai ser utilizado principalmente na mineração, é um trabalho extremamente pesado e a remuneração é praticamente insignificante. Então, essa é a ideia do repartimento, que é uma sequência da mita e do Coatequil, que eram impostos que já eram cobrados pelos nativos. E como é que essa coroa, que essa metrópole, ganhava grana com a exploração da colônia? Nós vamos falar sobre isso agora. Então, nós vamos falar sobre a economia. Qual era o carro-chefe da economia? A mineração. Os espanhóis extraíram muito ouro e muita prata. Na região da cidade de Potosí, que era o símbolo da mineração, da extração de prata, foi retirada muita prata daquela região. Potosí hoje está localizada na Bolívia e o trabalho ali era um trabalho desumano. Esses índios, esse trabalho era tão exaustivo, tão árduo, que além do cansaço físico, isso provocava doenças pulmonares, doenças que matavam esses nativos, que matavam esses trabalhadores. Até hoje a mineração faz as suas vítimas, né? Na época da América Espanhola não era diferente. O índio era submetido a condições de trabalhos desumanas. Gravem aí, ó, Potosí é o símbolo dessa exploração de prata dos espanhóis que retiravam essa prata da América Espanhola. E para você ter uma ideia de quanta prata foi retirada e quanto ouro, acompanha aí na tela, ó. Entre 1521 e 1660 foram enviadas para a Espanha cerca de 18 mil toneladas de prata e 200 toneladas de ouro. É muita prata. Ouro um pouco menos, é muita prata. E olha que interessante, se você continuar assistindo os vídeos, quando a gente for falar, você for assistir os vídeos lá sobre a América inglesa, você vai perceber que os ingleses roubaram essa prata aí desses espanhóis. Existiam os corsários ingleses que queriam pegar um pouquinho dessa prata para eles. Outra atividade econômica desenvolvida pela coroa aqui na colônia era a agricultura, senhores. A agricultura ela era realizada nas chamadas haciendas, que eram grandes proprietários de terras, grandes extensões de terra. E a forma de trabalho nessas grandes extensões de terra era o plantation. O plantation, senhores, é uma característica de se trabalhar a terra que aconteceu na América Espanhola, na América Portuguesa e na América Inglesa. Na América, de maneira geral, a agricultura foi trabalhada dessa forma. Quais são as características dele? Primeiro, a monocultura, que nós temos como principais produtos aí na América Espanhola o cacau, a cana-de-açúcar, o tabaco e o algodão. Outra característica desse plantation é o trabalho escravo. E esses produtos, eles eram destinados ao comércio externo. Então, nós temos 4 características do plantation. Primeiro, os grandes latifúndios, que são as grandes extensões de terra, que são as haciendas. Segundo, a monocultura, que é a ideia de se cultivar um único produto. Terceiro, a mão de obra, que nesse caso da América Espanhola era principalmente a mão de obra do negro escravizado da África. E, em quarto lugar, a produção dessa agricultura era destinada ao comércio externo e não ao comércio interno. Aqui um detalhe importante, né? A mão de obra indígena também foi utilizada na agricultura, mas em menor escala. A mão de obra indígena foi utilizada principalmente na mineração. Uma outra atividade econômica que era desenvolvida aqui na colônia eram as obragens, a manufatura, as fábricas de fundo de quintal, que faziam principalmente os tecidos de lã, que movimentavam a economia local, então, essa manufatura. Então, senhoras e senhores, é isso. Esses foram os 3 vídeos falando aí sobre a América Espanhola. Espero que tenha ajudado. Muitíssimo obrigado pela atenção das senhoras e senhores. Valeu!
Fui!